Om Om é uma saudação que vem da Índia antiga, principalmente da tradição do amálgama tântrico, aonde significa salve a existência, salve a totalidade. Hoje eu vou ter o prazer, eu vou ter a honra de, baseado no meu mestre Luiz Gasparetto, compartilhar contigo vários ensinamentos, verdadeiras lições para o equilíbrio do nosso sistema reprodutor, seja o sistema reprodutor feminino, seja o sistema reprodutor masculino. Então, nós vamos abordar a origem, segundo a metafísica, desses problemas, desses desequilíbrios, o que podemos mudar internamente, mudar no nosso íntimo, para conseguirmos ultrapassar os desequilíbrios dessa área que são tão comuns. E claro que todas as pessoas que estudam Tantra, sexualidade sagrada, as pessoas que são sexólogos e sexólogas para valer, as pessoas que têm interesse em conhecer a própria sexualidade, investigar a forma de lidar com a própria sexualidade, vocês vão ter um interesse nessa lição e eu conto com a participação de vocês também para tirarem dúvidas. Então, sexualidade, desequilíbrios, vamos falar de cara de frigidez, logo em seguida de ovários, depois síndrome do ovário policístico, depois cistos de ovário, tubas uterinas, e vamos viajar problemas no útero e menstruação, né, que seriam distúrbios da menstruação, menopausa também. Tudo isso vai ser abordado aqui nessa lição. E lembrando que essa lição ela tem o patrocínio, digamos, de uma formação minha online de Tantra, 100% online, 100% as aulas gravadas, que você pode consultar no site da Humane Amor, ou aqui no YouTube vai aparecer lá embaixo a respeito dessa formação. Graças a ela que eu posso compartilhar aqui contigo esses assuntos tão importantes e hoje tão marcantes a respeito do sistema reprodutor, que é o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Vamos trabalhar com essas duas ideias. Então, eu vou bater uma palma aqui para nós começarmos e enveredar por esse tema tão importante. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do mesmo, ok? Então, vamos lá? 1, 2, 3, gravando com bastante qualidade para você que está aqui comigo. Bem-vindo, bem-vinda. Nessa minha lição, eu vou compartilhar contigo a respeito daquilo que eu chamo a metafísica da saúde, que é uma visão da psicologia moderna unida com a espiritualidade, unida também com tudo aquilo que é empírico na nossa vida. O que é empírico? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu noto. E hoje nós vamos estudar exatamente a metafísica da saúde unida à espiritualidade, à psicologia positiva, aos ensinamentos de Gasparetto, de Val Capelli e de tantos outros mestres, mas especificamente falando do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. Então, antes de mais nada, vamos falar da nossa libido. Libido é uma energia de desejo que todos nós temos, a priori. Uma energia de desejar, seja pessoas, relacionamentos, viagens, uma vida mais positiva,
uma profissão que toque meu coração. E essa palavra libido, na visão de Freud, da psicanálise, ou a nossa libido, é o que nos move em direção dos nossos desejos. Eu gosto muito também de uma palavra que vem de Wilhelm Reich, que chama orgone, que tem relação também com o nosso desejo. E sempre que eu trago aqui para ti um mantra, que é sem tesão não há solução, eu estou falando desse orgone. Orgone e libido é o desejo por aquilo que eu gosto, que me dá prazer, que faz sentido, que toca meu coração. Por isso que tudo aquilo que não me dá tesão, normalmente pode me causar desequilíbrios, estresse, depressão, ansiedade. A priori, nós todos gostamos de viver com tesão e de viver situações que movem o nosso tesão e a nossa libido também. Então, o prazer, de um modo geral, nos proporciona satisfações muito positivas, principalmente o prazer natural. São centenas, milhares de formas de prazer que podemos ter em nossa vida. É impossível, inclusive, enumerá-las, mas um dos maiores prazeres que temos é o prazer da sexualidade. Alguns a negam, alguns vão para as questões da pornografia, outros vão em não aceitar o próprio corpo, outros vão para relacionamentos, muitas vezes, superficiais, mas ainda assim em tudo isso encontram prazer. Apesar que o nosso projeto de vida, ou no nosso projeto de vida, está embutido relacionamentos que tenham intimidade e que não só tenham prazer, mas que também tenham felicidade. Mas, de qualquer forma, nós temos na sexualidade um instrumento de êxtase, uma percepção de quem nós somos. Nós temos na nossa sexualidade muita luz e, por vezes, muitas sombras também, que são segredos, que são fantasias não realizadas, fantasias não faladas também. E é sabido que na vida de todos nós, em algum momento, nós vamos ter que entender a nossa sexualidade e entender o que vamos fazer com ela. Se vamos vivê-la, se vamos ser monges, se vamos ter relacionamentos monogâmicos, não monogâmicos, se vamos ter relacionamentos héteros ou bissexuais, ou gays, ou relacionamentos lésbicos, enfim, existem várias possibilidades, porque nós somos um mosaico com várias possibilidades. Dentro de nós, principalmente na questão da sexualidade, nós temos caminhos infinitos de vivermos essa sexualidade. E a harmonia do nosso sistema psíquico, ou seja, da nossa alma, a priori pressupõe que eu tenha uma sexualidade saudável. O que é uma sexualidade saudável? É aquela que faça sentido para mim, que eu tenha na intimidade um preenchimento, que eu tenha no orgasmo uma experiência de êxtase, que eu tenha no envolvimento sexual, no encontro de peles, de corpos, de cheiros, de sabores, que eu tenha aqui algo que me sacie, algo que me mantenha pleno. E com relação à sexualidade também, nós temos momentos de muita passividade e momentos de muita atividade, que vão mudando na vida. Tem horas que deixamos a sexualidade de lado, tem horas que damos mais importância para ela, mas a insatisfação sexual, ela é principalmente na visão de Wilhelm Reich, das terapias corporais, de várias psicologias que têm como o corpo um instrumento de crescimento. Então, as mesmas vão falar que a insatisfação sexual, ela se estende por várias áreas da vida. Por isso que é muito comum nós falarmos aquela pessoa é mal amada, a pessoa que é agressiva, que quer muito poder, que nunca sorri, que tem cara de enfesada, são pessoas mal amadas. A sexualidade mal resolvida tira o nosso prazer de viver, aquilo que é chamado, repito, de libido, de orgone, de tesão.
E nós vamos criando no nosso corpo uma série de bloqueios que envolvem a sexualidade. Esses bloqueios, você sabe, nas formações, quando eu formo terapeuta holístico, quando eu formo terapeuta tântrico, nós vamos falar de couraças, que eu vou estar falando nessa lição também. Couraças é o que me impede de viver. Por exemplo, eu tenho uma couraça, as pessoas podem ter uma couraça nos olhos, que é a couraça mais importante de se trabalhar, nós terapeutas, que é a couraça do contato, que é o ver pessoas que me atraem, que é o ver caminhos que tocam o meu coração, ver alimentos, ver viagens, ver um trabalho. Essa couraça é fundamental que eu movimente a mesma, até para olhar e reconhecer pessoas que me atraem, pessoas que eu quero ter um relacionamento sexual, ou namorar, ou ter um crush, ou casar. Começa tudo por aqui e vai terminar no sexo. Então, muitas vezes, na visão de Reich, na visão do Tantra, um bloqueio aqui ocular pode causar problemas até no sistema reprodutor. Nós vamos começar aqui pelo feminino, sistema reprodutor feminino, bloqueios de impulsos sexuais. Quando eu não olho mais o que me dá tesão, ou quando eu olho para situações que eu me cerquei das mesmas, pode ser relacionamentos também, que acabam causando em mim uma falta de prazer, uma falta de libido, uma falta de tesão, às vezes até com a minha parceria afetiva. Então, quando nós queremos criar mais, gerar, sermos plenos, é importante olhar como está a minha sexualidade. Eu a expresso, eu mostro para o mundo a minha forma de ser, agir e viver. E a partir dessa introdução, eu quero falar para ti agora, começar com os problemas, os desequilíbrios do sistema reprodutor feminino, que eu vou estar mostrando aqui, sistema reprodutor feminino. Depois, na aula que vai ser editada, vai aparecer maior essa imagem, em alguns momentos até que a minha imagem desaparece. Então, o sistema reprodutor feminino, vamos começar falando do ovário. Ovário é a nossa iniciativa. Começar algo, criar movimentos, gerar ações, abrir portas. Quando há problemas no ovário, pode-se questionar se eu estou criando. Se há problemas nas tubas uterinas, é uma necessidade de eu convencer os outros, uma necessidade exagerada de agradar, que tem muita relação com a sexualidade feminina, eu já vou falar. O útero fala das características da mulher, de algo muito íntimo da mulher. Então, problemas no útero, vamos investigar essas questões muito íntimas. E, finalmente, vagina, no sistema reprodutor feminino, representa como a mulher manifesta o prazer, a alegria, como a mulher manifesta o tesão. E lembrando que o sistema reprodutor feminino, ele fala da realização da mulher na vida. Na vida. É dessa região, a região, vamos pegar o segundo chakra, o Swadhisthana, vamos pegar a coraça genital, um pouco mais para cima também, diafragmática, enfim, abdominal. É dali que sai a energia da mulher gerar a vida e ter prazer na vida. Então, vamos lá. A experiência feminina com relação ao sistema reprodutor é uma experiência, muitas vezes, de uma profundidade ímpar. Não é como o sistema reprodutor masculino, que eu vou falar mais à frente, que ele tem características muito similares. Nós vemos o movimento psíquico, o movimento de alma, ou da alma feminina, passa por várias nuances, passa por vários elementos. E a reprodução, para a mulher, envolve um envolvimento. Eu já falei isso para ti em outras aulas, não é? Que quando o homem e a mulher se unem para um ato sexual, a mulher vai ter modificações corporais, por exemplo, quando engravida. Modificações corporais poderosíssimas. O homem, não. A mulher, o peito cresce, ela vai gerar leite, a barriga, toda uma movimentação de hormônios,
Então, a mulher, o sistema reprodutor da mulher é muito envolvente e traz uma energia de acolhimento nessa região, porque ela vai acolher um ser. Agora, segundo a metafísica, a dificuldade da mulher é saber usar todos os talentos da mesma na vida. Essa ideia da mulher olhar em várias direções, ter uma percepção, não como a do homem, que é sempre para frente, a mulher tem 1000 possibilidades. Mas será que eu vou usar tudo isso? Porque se eu tenho talentos e eu não uso esses talentos, eu estou recalcando esses talentos. E por vezes, é claro que aqui eu falo para você de várias gerações, mas por vezes nós podemos observar que a mulher, ela, estou falando, por exemplo, hoje na Ásia, na África, aqui na América do Sul, não nas cidades grandes tanto, mas nas cidades do interior, nas cidades do Nordeste, lá para cima no Amazonas, a mulher ainda é muito reprimida, muito reprimida em usar os talentos dela. Inclusive, hoje sabe-se que a mulher ela tem um salário bem menor do que do homem na mesma função, que está reprimindo, não vai adiante nisso. E, na minha opinião, muitos valores que são muito masculinos são empurrados goela abaixo da mulher, empurrados goela abaixo. E aí ela acaba não gerando aquilo que está dentro do coração dela. Isso é sempre importante perguntar, não é? Quais são os meus talentos? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas capacidades, enfim? Então, a ideia é, quando nós queremos uma cura do sistema reprodutor feminino, primeiro, mulheres, não se anulem. Não se anulem. Não permita que ninguém te anule. Ninguém te anule. Segundo ponto, não se reprima, que basicamente é a mesma coisa. Não se anular e não se reprimir. Não se anular cumprindo um papel, por exemplo, que não é teu. Ser a boazinha, agradar a todos, servir o companheiro. E, ao mesmo tempo, não se reprima no teu processo criativo. Um outro ponto da questão feminina, pela mulher ter, digamos, a vagina é um receptáculo de energia. Por isso que no Tantra, quem é terapeutas tântricas, mulheres, tem que se tomar um cuidado inacreditável energeticamente. Sempre ter a iniciação, sempre ter uma proteção, sempre ter uma tradição, um axé atrás de ti. Eu tenho visto muitas mulheres que trabalham com terapias tântricas. Há pouco tempo também entendi uma moça, né, uma garota de programa, e a mulher, por ter a vagina, ela recebe muita coisa. O homem, às vezes, vai para um ato sexual e não se envolve tanto. A mulher é um receptáculo de muitas e muitas coisas. E dentro do Tantra, que muitas vezes o terapeuta vai trabalhar com uma sexualidade doentia de um interagente, a mulher tem técnicas para se cuidar. Isso eu ensino, eu compartilho. Agora, se cuidar, cuidar do outro, energia de útero, ovário, mas não se meter na vida dos outros. Isso o Gasparetto falava muito. É mais comum do feminino, lógico que tem exceções, tudo que eu falo aqui tem exceções, mas eu vejo pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia, por algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, essa mania de se meter na vida dos outros. Então, muitas mulheres, quando se metem na vida dos outros, elas acabam tendo problema nessa região, no sistema reprodutor. Uma outra coisa também são as mulheres que têm uma alma livre, mas que vivem de conceitos e preconceitos do mundo, da família. Estava conversando esses dias com uma grande amiga minha aqui em casa, anteontem, e ela me contando de uma mãe que educa 2 meninas, a educação das meninas é um desastre absoluto, porque essas meninas nasceram com uma alma livre, e a mãe fica se metendo na vida das mesmas, controlando de tudo que é forma, de tudo que é forma. Então, existe um ditado que o Gasparetto fala aqui,
Quem mais cede, maior fica. É bonito isso, né? Quem mais cede, maior fica. Quem mais dá, maior fica. Quem abre mão dos seus próprios valores, maior fica a cada instante. Mas aqui o ceder não significa você se submeter aos outros. Então, o sistema reprodutor feminino, quando a mulher se submete, quando ela se diminui, quando ela busca a satisfação do outro e não do si mesmo, quando ela busca a realização do outro e não a própria realização pessoal na sua própria vida, aí desaba tudo. Características da mulher: ternura, afetividade, nutrição, valores da alma, valores da espiritualidade. Ótimo, isso é ótimo, mas não pode, não é, não deveria ser permitido que os homens moldem as mulheres. E existem algumas religiões que ainda fazem isso. É tão interessante porque tem religiões que já deviam ter morrido há muito tempo, que, aliás, nem deviam ter nascido. E existem algumas que ainda moldam as mulheres. Se você quer preservar o seu sistema reprodutor, você tem que preservar o teu próprio estilo de vida, o teu próprio jeitinho, e não permitir que te anulem, não permitir que você se anule agradando outras pessoas, não permitir que anule teus gostos, as tuas vontades, para fazer as coisas para as outras pessoas, ok? Então, nós vemos muito isso na energia da mãe também, a mãe que está sempre cuidando, sempre olhando. Lógico, educar, apontar caminhos, ser afetuosa, ser amorosa com os filhos, isso é lindo. Mas perder a própria vitalidade, o próprio orgulho para situações externas, isso é complicado. E gera de cara o primeiro ponto que eu vou falar aqui. Saúde para você aqui, ó. Não leve a vida tão a sério. Está aqui no meu copo. Não leve a vida tão a sério. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar contigo, né? Frigidez. Frigidez. A frigidez não é só o não ter orgasmos, mas é ter um orgasmo muito espaçado, ter um orgasmo diminuto. Nós temos o clitorídeo, o vaginal, que no fundo é a mesma coisa, mas quando eu divido em clitorídeo e vaginal, um é mais externo, o outro é mais interno. E também tem o tantra, o orgasmo rajásico, que é quando existe uma ejaculação natural. Existem técnicas que ficam forçando isso. Normalmente é homens que fazem mulheres. Isso é tão estúpido, porque, de novo, a mulher buscando no poder do masculino uma forma de prazer. Isso tem que acontecer naturalmente, na minha opinião. E é isso que eu ensino. Então, a frigidez, a origem metafísica da frigidez é basicamente o que vários sexólogos estão falando agora. São fatores emocionais, fatores psicológicos, né, da alma, que impedem um bom nível de prazer e também um bom nível de entrega. Entrega àquela pessoa que está ali. Quer dizer, fazer um ato sexual sem coraça, sem medo, abrindo o teu coração, sendo vulnerável também. E existem mulheres, mas existem mulheres que nunca alcançaram o orgasmo nem com a masturbação. E segundo a metafísica, e isso não é uma verdade absoluta, é uma forma de pensar, isso pode ter relação com a educação familiar, até com elementos inconscientes que, através da cura, pela fala, a limpeza da chaminé, que você estuda isso comigo, a gente pode investigar essas questões da associação do sexo com o pecado, de alguma coisa que a mulher viu, que ela sonhou, ou que ela foi educado. Por exemplo, uma família que acreditava que o ato sexual ia gerar dor, doenças venéreas, ou mesmo que a mulher ia engravidar.
O próprio nome, nem engravidar, que é uma coisa grave, trazer algo grave, uma notícia ruim. Então, quando a mulher começa a tirar essas coisas que foram arraigadas nela, isso tem a ver com crenças, e isso dá para tirar no corpo, trabalhando com as coraças, que é a massoterapia forte, que é a massagem tântrica forte, não é essa dos dedinhos, na minha opinião, é aquela que o Volpe, do Instituto Reichiano, ou que o José Ângelo Gaiarsa, meu mestre, do toque forte em algumas regiões, que eu te ensino, você sabe, a gente consegue tirar essas memórias musculares do corpo, essas contrações do corpo, mas é importante também que eu tire algumas crenças. E essas crenças, muitas mulheres acabam se masturbando bastante para descobrirem o sistema reprodutor, para descobrirem a vagina e para terem prazer também. Agora, claro que isso é proibidíssimo para algumas mulheres, até hoje. Uma criança está tocando no genital, não mexe aí, não faz isso em público. Eu me lembro quando eu era jovem, uma vez eu estava num processo de alto prazer e entrou uma empregada minha, ela chamava Shirley, e ela era crente. Ela ficou testemunha de Jeová. Ela ficou uns 15 minutos falando de diabo, de Satanás, de demônio, de coisas impuras. Como eu sou homem e o sistema reprodutor masculino, o pênis, ele põe para fora, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Se é que entrava. Mas eu lembro que quando as pessoas se masturbavam naquela época, sempre tinha que estar coberto, não podia mostrar. Até hoje, essas leis que foram feitas por homens que não amam, as leis mundiais feitas por homens que não amam, proíbem a mulher de mostrar o mamilo, proíbem a nudez. Então, você vai vendo assim a cabeça, né? O quanto que a mulher é bombardeada, não pode mostrar os mamilos, e acaba isso gerando até uma punição que em países asiáticos pode significar até a morte, até a morte. Mas por vezes você, paulista, carioca, gaúcha, catarinense, que são lugares mais, digamos, soltos do Brasil, teoricamente, você pode ter essa imposição aí em você, uma crença que foi colocada de que o sexo é impuro. Isso tem relação, muitas vezes, com a energia do pai, segundo a metafísica, alguma colocação do pai, agressividade do pai também. Então, por vezes, a mulher que acaba reprimindo a sexualidade dela, criando um mecanismo de defesa, é porque vem de uma má relação com o pai. E tem pessoas, mulheres, que a falta de orgasmo não afligem elas. Então, isso já foi recalcado. Sabe quando a gente não sente mais falta porque nunca teve, ou não lembra mais quando teve? E não é possível isso. É necessário abrir nosso coração, vocês mulheres. É necessário você se tocar, você se acariciar, aquilo que eu chamo de carinho-terapia, tocar os marmas, que são os pontos da sexualidade também. É claro também que existem métodos contraceptivos que acabam afetando o prazer da mulher. Isso também é empurrado goela abaixo da mulher, com uma ideia de que o prazer pode te engravidar. Atenção, o sexo pode te engravidar. O teu prazer, ou como dizia Cazuza, o meu tesão agora é risco de vida. Cazuza fala isso numa música. O meu tesão agora é risco de vida. Então, olha isso. E um ponto importante, a culpa, sempre essa culpa. Eu já falei para vocês mulheres, uma coisa aqui, que é, primeiro, se meter na vida dos outros. Perder a tua energia sempre querendo cuidar do mundo. Isso pode afetar a tua sexualidade, segundo a metafísica. Segunda coisa, a culpa por não ter prazer. Ou a culpa, por vezes, não dar o prazer que a tua parceria afetiva gostaria de ter. E aí nós vemos muitos homens buscando o sexo, antigamente muito, né?
nos prostíbulos, na Casa da Luz Vermelha, na Rua Aurora, lá em São Paulo, não é? Então, e essa culpa, ou seja, a mulher tem culpa de que o homem não tem um prazer muito grande com ela, e de novo ela está se metendo na vida dele. Porque ele, homem, precisa entender a sexualidade dele. Ele, homem. E não a mulher se sentir culpada muitas vezes porque o homem não tem prazer. Como que se manifesta isso? Com a mulher fingindo orgasmo. Para a mulher já é muito angustiante não ter orgasmo. E ela ter que fingir, isso é muito mais complicado. Então, a frigidez, ela é uma ferida da tua intimidade, mulher, segundo a metafísica, ok? Tem outras causas físicas, mas uma possibilidade é começar a pensar isso. Será que eu não me meto muito na vida dos outros? Será que eu não me sinto culpada por um monte de coisas? Será que eu não tenho um monte de crenças em relação ao sexo, ou medo de ter prazer? Então, quando a mulher está ferida assim, o ato sexual, ele é um dos piores momentos da vida dela, porque ela está num ato sexual com alguém que ela não tem prazer nenhum. É como se ela tivesse que aturar aquela pessoa, que aturar aquele relacionamento, ok? Então, e aí ela vai procurar, muitas vezes, alguém, e hoje eu vejo muitas mulheres falando isso, um homem bom de cama, um homem que saiba fazer muitas preliminares. E vejo cada vez mais as mulheres buscando relacionamentos com outras mulheres, foi até capa da revista Época há pouco tempo, porque uma mulher sabe reconhecer no outro corpo, no corpo de uma outra mulher, sabe reconhecer as áreas de prazer, sabe reconhecer o que é gostoso, que é o carinho, o afeto, a intimidade, o acolhimento também. Mas mesmo uma mulher com outra mulher, se ela não resolve muitas coisas do seu íntimo, essa frigidez provavelmente vai continuar ali. Então ela precisa abrir mão, jogar fora, tirar um monte de constrangimentos em relação ao próprio corpo. Aceitar o próprio corpo, tocar o próprio corpo. Tem algumas vivências assim de Reich, que aqui no Brasil tudo vira tantra, né? Mas é de Reich, William Reich, da mulher olhar para o próprio aparelho, para a própria vagina, olhar com o espelho, conversar com ela, sempre na solidão. Esses exercícios sempre devem ser feitos sozinhos. Em grupo é legal, mas na solidão é você com você. Ficar um tempo nisso, observando o teu corpo, curtindo mesmo o teu próprio corpo. E, e procurar se libertar de um monte de dificuldades psíquicas, ou seja, às vezes uma terapia mesmo, falar sobre a tua sexualidade. Você sabe que eu olho muito a terapia como algo que você fala e também nós tocamos o seu corpo. E entrar num ato sexual, despida de tudo. Despida do pai, despida da igreja, despida de crenças religiosas, despida de, de aspectos agressivos que nós podemos ter tido dentro do núcleo familiar. Se é um problema mais grave, um trauma mais grave, aos poucos é importante se despir disso também. E isso acontece quando quando você, mulher, permite que seu corpo seja tocado e explorado com muita calma. Você pode pedir isso para o teu parceiro, para a tua parceira, que vai explorando o teu corpo, que vai tocando o teu corpo aos pouquinhos, que vai derretendo as tuas defesas em relação à sexualidade, ok? Então fica aqui todas essas dicas para você com relação à frigidez, ok? A frigidez que é um bloqueio de entrega à frigidez. Então também podemos pensar assim, será que eu estou me entregando na vida? E isso hoje é importantíssimo para a mulher se entregar. Só que eu vejo muitas vezes, a Amanda, minha companheira, que é mulher, ela fala, tem muitas mulheres que creem que estão se entregando, mas estão só vivendo o mundo masculino.
Eu vejo, por exemplo, muitas líderes mundiais que, quando assumem o poder, viram homem. É um homem direitinho, com uma ioni, com uma vagina. Continuam os valores masculinos. E eu creio que a solução para o mundo é só ter líderes mulheres, mas com valores femininos, ou que seja homens com valores femininos. Parece que o presidente do Canadá, né, ele é homossexual. Acho que é ele que eu vi outro dia. E ele é um amor de pessoa. Ele faz um governo extraordinário, com valores femininos. Ele traz uma entrega. Ele governa com o coração, não buscando poder, buscando aplausos, não é? Então, lembra, o sexo representa a satisfação na vida da mulher. O sexo representa a entrega da mulher. O sexo representa a intimidade, que é algo que você valoriza muito. E lembrando que essa aula, você é um mosaico de coisas, ok? Um mosaico. Você tem o masculino, você tem o feminino. Então, em seguida, vamos para o ovário, ok? Ovários e a metafísica da saúde. No âmbito da metafísica, o ovário corresponde à capacidade criativa da mulher, à geração da mulher. Eu me lembro quando eu estudava no Objetivo, lá no colegial, colégio Objetivo, eu tinha um monte de amigas que pintavam a óleo, pintavam com acrílico e geravam um processo criativo incrível. E eu me apaixonava por essas meninas. As meninas que dançavam, as meninas que pintavam, as meninas hippies que falavam de liberdade, que falavam de soltura. E eu creio que essa criatividade feminina, quando ela está em dia, facilita muito para que elas tenham a saúde nos ovários. Também lembrando que criatividade tem relação com suportar obstáculos, encontrar caminhos para falar assim: eu sei me virar, tudo vai acabar bem. Eu acredito que isso vai passar. Eu acredito que muitas situações que surgem na minha vida, elas querem me mostrar alguma coisa. Quando as mulheres não conseguem lidar com as situações da vida e se põe muito para baixo, e hoje nós vemos muitas mulheres se pondo para baixo, o nome disso pode ser depressão, quando você se diminui, quando você se aterra, quando você não consegue criar mais nada, pode surgir problemas de ovário. Então, o que o Gasparetto, o Val Capelli, a metafísica me ensinou? Mulheres, problemas no ovário, sejam mais espontâneas, dancem mais, se abram para a vida também. Procura confiar que tudo acaba tendo um resultado. Se permita ter um monte de ideias. E mesmo aquelas que não deram certo e que podem te frustrar, não tem problema nenhum. Mas ideias, 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 ideias. A criatividade tem muita relação com a inteligência, muita relação com a inteligência. E quando você, mulher, começa a permitir que as tuas ideias se manifestem, você começa a ter todo um equilíbrio hormonal. E isso, lógico, que é uma visão da metafísica, que você não vai encontrar muitas vezes num consultório médico. Por exemplo, o estrogeno, ele é responsável pelo controle, pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários da mulher, falando um pouco mais aqui, biologia, que seria o aumento das mamas, a armazenação de gordura nos quadris, das nádegas, a manutenção do cálcio nos órgãos também, o crescimento de pelos pelo corpo, principalmente os pelos pubianos, e também a mucosa que reveste a parte interna do útero. Tudo isso é
Também, tudo isso também acontece pelo estrogênio. E esse hormônio se relaciona também com a aceitação feminina. Aceitação feminina. Mais aqui para frente nós vamos falar de corrimento, de vaginismo, ok? Mas é importante entender que muitas coceiras, que quando as mamas começam a ter problemas também, como é que está a sua aceitação? Aceitação da tua sexualidade, de quem você é, da tua vida, aceitação das portas que a vida coloca para você. Então, num processo terapêutico, a gente pode conversar isso com uma mulher que vem com problemas no órgão reprodutor. Você está se aceitando? Você está criando alguma coisa? Que tal você criar alguma coisa, você gerar alguma coisa agora na tua vida, ok? Então, nós temos aqui também a progesterona, e a progesterona, ela vai trabalhar no... São várias coisas aqui, eu vou pedir para você depois pesquisar sobre isso, mas ela vai diminuir fisiologicamente a frequência das contrações uterinas, e aí favorece a implantação do óvulo, e caso ele seja fecundado, claro, e aí o embrião vai. E a progesterona, que também desenvolve as glândulas mamárias e é responsável pela procriação da mulher, também tem relação com a aceitação. Aceitação, tá de bem com a vida, cuca fresca, tudo isso trabalha o estrógeno e a progesterona também. E metafisicamente, mulheres, cultiva a natureza do seu ser. Não deixa o mundo te moldar. Não deixa o mundo te invadir. Não deixe que te coloquem numa gaiola. Nunca numa gaiola. E procura melhorar sempre a condição da tua vida, no que se refere aos valores da tua alma, do teu coração. A gente vê um monte, eu tenho uma amiga minha que ela acabou com a vida dela, e ela acabou, não está acabando, ela não percebe isso, porque ela fica grudada na filha. E você olha para ela não tem mais aquele olhar, aquele brilho, aquele tesão de viver. É como se ela tivesse se perdido em algum momento, ok? Em algum momento. Então, essa é a questão dos ovários. Criatividade feminina, crie. Aí nós temos o chamado ovário policístico, que é uma síndrome do ovário policístico, que tem relação com confusão mental, então meditação, zazen, observar os pensamentos, e também com dificuldade de expor as suas ideias. Mesma coisa, as mulheres têm uma capacidade criativa extraordinária, uma capacidade de criar condições, inclusive, para que os outros vivam melhor. Isso tem relação com ter filhos também, com sanar problemas das outras pessoas. E quando ela não realiza quando ela não expõe ideias que ajudem os outros, não se meter na vida dos outros, mas expor ideias que ajudem os outros, podem dar problemas no ovário. Uma outra situação do ovário são as mulheres que vivem se lembrando do passado, principalmente das falhas do passado, das dificuldades que se apresentaram no passado. Mulheres que não conseguem criar planos para o futuro porque estão aprisionadas ao passado, não conseguem se situar no presente. E essa dispersão do momento presente pode criar até sangramento uterino. Sangramentos no ovário. Sangramento uterino, né, causados pelo ovário policístico. Então, é isso mesmo, sangramento uterino. E isso pode acontecer por má orientação. A mulher está desorientada, está perdida, não sabe o que fazer, distante de si mesmas, distante dos próprios ideais. Então, notem nessas aulas todas que todas as mulheres reprimidas por si mesma, pelo mundo, pelo passado, elas acabam tendo problemas no sistema
reprodutor feminino, que tem relação com uma parte muito íntima da mulher, muito íntima. Então, se surgem problemas nessa área do sistema reprodutor, cabe a você, menina, mulher, olhar para dentro. E aí também surgem cistos de ovário, que é a mesma coisa, é criatividade sufocada, que eu já falei para ti, criatividade sufocada e culpa pelas ideias que deram errado. Lembra que eu falei logo no início aqui dessa visão do sistema reprodutor feminino, que a culpa não leva a absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. E os cistos de ovário representam isso. É culpa, estar parada no tempo, recalque da criatividade. Esse recalque da criatividade pode ser também uma criatividade sexual, ou seja, dentro do ato sexual existe sempre aqueles movimentos ao preliminar, o ato principal, o relaxamento final, ou seja, um sexo que é sempre a mesma coisa, que não é criativa, que para a mulher isso é um terror. Isso é um terror. Cistos de ovário também pode representar a mulher delegar o poder dela a outras pessoas. Ela delega para o outro, principalmente para o masculino. Principalmente para o masculino. Quando eu vejo, por exemplo, alguns líderes mundiais, um líder mundial, ele vai andando e vai um monte de homens atrás dele. Esses homens que vão atrás dele, eles se despersonalizam. O que quer dizer isso? Eles não têm personalidade, eles não têm alma, eles são os tontos. A gente poderia falar, eles são que nem gato, que vão seguindo, mas nem gatos são. Eles se desmancham, obcecadas por um líder. Isso, quando eu vejo homens fazendo isso, para mim é indiferente. Porque essas pessoas, a vida deles não tem sentido nenhum mesmo. Mas a mulher não pode fazer isso. A mulher, porque isso acaba com o teu sistema reprodutor. Delegar ao outro o poder de decisão, delegar ao outro a tua veneração, delegar ao outro o teu respeito, ok? Você tem que assumir a responsabilidade. Então, problemas do sistema reprodutor feminino. Mulheres que ficam inseguras diante dos outros. Mulheres que dependem da aprovação dos outros. E isso tem relação também com as chamadas tubas uterinas. Tubas uterinas, que, de novo, são elaborações de ideias que não se manifestam. Ideias criativas que não acontecem, ok? Então, metafisicamente, mulher, sempre exponha as tuas ideias. Nunca permita que alguém tampe a tua boca. Nunca permita que alguém sufoque o teu grito. E nós, da terapia tântrica, para valer mesmo, nós vamos trabalhar bastante aqui. Tem alguns exercícios que você pede para a pessoa até no Tantra adiantado, né, que mistura com Reiki, terapia tântrica, para valer mesmo, para valer. Manda morder uma toalhinha de leve, ficar mordendo, aí a gente vai sentir aqui o músculo da mordedura e você vai massageando uma pessoa forte aqui. Vou te ensinar isso em algum momento. Você vai massageando aqui, quando ela vai mordendo uma toalhinha, uma bolinha de plástico, de todos os gritos que foram sufocados da mulher. Todos os gritos criativos. Toda vez que a mulher teve medo de dar uma opinião e ser criticada por esse mundo quadrado, esse mundo careta, que hoje envolve o feminino, ok? Então, falei desses pontos, vamos continuar aqui na frente, vou beber um pouco d'água, vamos falar de útero, problemas no útero, vamos falar de menstruação, problemas menstruais também, menopausa, um pouquinho d'água, e aqui na frente nós continuamos com essa jornada, ok? Continuamos com essa jornada.
Saúde a todos que estão aqui. Se alguém quiser compartilhar alguma pergunta dessas questões da metafísica, faz aqui para mim, sempre lembrando que eu estou falando do sistema reprodutor feminino, ok? Então vocês podem compartilhar, e quem gosta de tudo isso, quer aprender Tantra comigo, sério, iniciático, com várias sequências de massoterapia, é só entrar lá no site Humano e Amor. Tem formação online, tem formação presencial. Vai ser lindo poder te iniciar nessa jornada de autoconhecimento. Então, vamos em frente. Deixa eu só ver aqui um gatinho onde ele vai parar. Eu gosto de pôr um pomander aqui em torno de mim, que é uma energia positiva, um perfume. Então, vamos lá. Professor, a endometriose também tem a ver com a culpa? Sim, sim, também tem relação com a culpa. Vamos falar da endometriose num outro momento, né, Pumukio? Vai entrar aqui nas nossas aulas. É culpa e se segurar, culpa e se recalcar, ok? Por isso que todos os mestres falam, viva teu sonho, né? Viva teu sonho. É desapego. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Útero. Útero é um ponto que eu adoro abordar, adoro investigar o útero feminino, que tem relação com o nosso chakra Swadhisthana, que na mulher é tão presente, né? O útero é a própria natureza feminina. Então, quando ele tem algum distúrbio, segundo a metafísica da saúde, é a tua própria natureza. Algo absolutamente íntimo de ti. E quando nós falamos da nossa própria natureza, da masculina eu vou falar em outro momento, eu estou falando da nossa originalidade e da nossa espontaneidade, desses dois elementos. Porque o útero, você sabe, é o que gera, é o principal agente de expulsão no trabalho do parto, é aquilo que dá a vida e que também promove uma reciclagem feminina, que é a menstruação. Quando o útero não está desempenhando a sua principal função de gestação, ele vai promover, então, a menstruação, que representa uma reciclagem da alma, uma reciclagem da vida, já que o útero é o gerador da vida, ele embala a vida, ele embala a alma, e ele representa o íntimo da mulher. As boas condições uterinas representam uma mulher que tem objetivos e vai atrás do objetivo. Representa uma mulher que é espontânea, que não fica se escondendo, que não tem vergonha de rir, de brincar. Eu tenho uma amiga minha que é a Carol. Carol, ela, quando a gente vai no teatro, ela dá umas risadas tão gostosas, o teatro inteiro para. E nós fomos ver esses dias uma peça da Marisa Hort, que é a Magda do Sai de Baixo, e a Marisa Hort, para mim, ela é a representação da mulher inteira. Ela e o Miguel Falabella. O Miguel Falabella, para mim, é um homem inteiro, e ela é uma mulher inteira, a Marisa Hort, em todos os sentidos. Ela ri, ela debocha de si, ela brinca com si mesma, ela dança, ela canta, ela sabe fazer papel de boba, ela é mulher, ela é menina, ela é muito inteira, essa mulher. A Cláudia Raia também, enfim, a Ivete Sangalo, mas a Marisa Hort, para mim, e toda mulher tem um estilo original de ser, um jeito só dela, que eu chamo de moleca. Eu adoro falar isso, né? A moleca, aquela menina que não permite que ninguém se meta na vida dela. A moleca é aquela menina que confia em si mesma, que dá uma banana para valores que não são dela, sabe? Banana é o jeito bacana de falar. Sabe, eu não quero, não se meta na minha vida. Eu não dou liberdade para você se meter na minha vida. Posso dar um conselho para você? Não, não quero. Não quero ouvir nada que você tenha para me dizer. Ah, mas é para o teu bem. Não quero. E tampa o ouvido. Gasparetti falava isso, tampa o ouvido. Nosso ouvido não é privada. Então,
Se eu não, se você, mulher, que não confia em você e fica só ouvindo os outros, você perde a tua originalidade, você perde a tua alma, aquilo que é mais íntimo de ti. E confiar em si mesmo é viver o teu roteiro de vida. Qual é o teu roteiro? Qual é o teu projeto de vida? Qual é a tua história de vida? Não viver a história do outro. Então, problemas de útero, de um modo geral, por exemplo, miomas e fibromas, é deixar se moldar pelo mundo. Isso é. Eu me lembro que quando eu era jovem, a mulher tinha que ter seios pequenos, depois seios grandes, depois bunda grande, depois bunda pequena. Ninguém pede isso para os homens, sabe? E tem mulheres que não aceitam isso, não aceitam isso. Eu sou aquilo que eu sou, né, Pumô? Que eu sou aquilo que eu sou e ponto final. Então, o problema no útero, normalmente, é quando a mulher perde a originalidade, quando ela passa a viver em função do meio, assumindo papéis sociais e assumindo papéis familiares também. Sabe aquela mulher que quer ser uma mulher perfeita? Tem tantos filmes, porque isso nos Estados Unidos é pior ainda, né? A gente vê esses filmes tem um monte agora que as mulheres vivem num lugar, assim, tem que serem perfeitas. Imagina a quantidade de problemas no útero. A mãe perfeita, a esposa perfeita, a guardiã perfeita, sabe? Isso acaba gerando o mioma também. O mioma, segundo a metafísica, é quando em algum momento a mulher começou a viver um estilo de vida que não é o estilo dela. Abriu uma porta, foi em direção de um caminho que não é o caminho dela. E o fibroma é quando a mulher é muito dura com ela mesma. Uau! Muito dura com ela mesma. Eu fiquei muito tempo perto de uma mulher na minha vida que foi um desastre no final das contas, e essa mulher era muito dura com ela e, consequentemente, muito dura com todo mundo. Com todo mundo. E ela não criava, ela não gerava vida por onde ela andava. Não gerava vida. E a mulher é uma geradora de vida. E para a mulher gerar vida, ela não pode se autoabandonar. Não pode se autoabandonar. Você vai ver um sistema reprodutor masculino que tudo que eu falar é diferente. Mas a mulher não pode se abandonar. E o autoabandono surge quando a mulher tem relacionamentos trágicos. Como eu já falei para ti, a mulher, por ter uma vagina, ela recebe tudo. Ela é uma receptora de energia. Por isso que garotas de programa, por exemplo, energeticamente é muito comprometido a vida dela. Muito comprometida. Mulheres que fazem sexo com cara, companheiro, crush, marido, que chega em casa cheio de estresse, de preocupação, de ódio, joga na mulher, fica tudo ali. Eu tinha um amigo meu que, quando o time dele perdia, ele sempre dizia: hoje meu time perdeu, eu estou cheio de ódio, de raiva, porque o homem tem isso, né? Do time perde, ele fica com ódio. Você, mulher, nunca pode ficar com ódio. Seja o que acontecer no futebol, no basquetebol, no voleibol, não vai tão para baixo, não vai tão para baixo, tá? Você tem que se preocupar com coisas maiores, não com qual time ganha. Você tem que se preocupar com coisas, com crianças com câncer, com ecologia, com uma vida plena, com a tua espiritualidade, porque os valores, na minha opinião, como tanto da mulher, estão muito acima do meu valor de macho. Os chakras da mulher estão mais para cima do que dos homens. Isso ninguém fala aqui, mas, enfim, quando a gente fala de chakras. Aliás, mesmo na internet, só homens falando de chakra, eu acho tão irreal. É sempre a visão masculina do chakra, olha a feminina. Então, você não pode abandonar aquilo que está no teu íntimo, ok? Você não pode... você tem que se assumir como mulher, se assumir como criadora, acreditar que você é importante, que você é especial. Você não tem que esperar que os outros digam que você é especial. E você, quando se envolve sexualmente com alguém que não está legal,
você precisa dar um jeito de resolver, de tirar a energia dessa pessoa de você. Porque isso acaba causando um monte de problemas uterinos, ok? Eh, então, você vê, eu acabo sempre voltando para uma sexualidade plena, para uma sexualidade alegre, para uma sexualidade meio de moleca, que é dar uma banana para o mundo e valorizar aquilo que existe só em você. Sabe? Você é única. O mundo masculino, a gente é muito parecido. Tanto que a gente vê, por exemplo, os homossexuais masculinos, os gays, eles são muito originais. Se vestem diferente, se pintam diferente, se arrumam diferente. Porque tem um lado feminino muito forte. E você, mulher, tem esse lado feminino, claro. Então, lembre-se que o que você sente é importante. E agora vamos para a menstruação, que é outro ponto. Menstruação e problemas menstruais também, né? A menstruação é um processo de renovação. Renovação e aceitação da sua feminilidade. Quando tem problemas de menstruação, representa que você primeiro está se renovando, mas se há problemas, você não está se renovando corretamente. As mulheres do passado iam para o mato menstruar, colocavam o sangue menstrual para gerar vida. Na Wicca tem muito dessa tradição, ok? Então, a menstruação é também um desapego. A mulher pode aproveitar a menstruação para dar uma virada na vida e abandonar o passado, deixar o passado para trás. É uma bela oportunidade. E se adaptar ao novo, começar alguma coisa nova. E quando há problemas com isso, nessa transição de ciclo, que a mulher passa por vários, eu me lembro que nos anos 90 tinha um médico chamado Eliemar Coutinho, que ele escreveu um livro que virou um best-seller, que chamava Sangria Desnecessária, ele era totalmente contra a menstruação. E, homem, né? Homem. Então ele vai lá e vem com essa ideia, mas energeticamente, isso não é legal, tá bom? Você parar de menstruar energeticamente. Não estou dizendo que vai ficar doente, nada disso, mas a menstruação é essa, que eu não entendo isso, vai ficar doente, se não vai, mas é um processo de renovação incrível. A mulher poderia ter gerado um filho, poderia ter uma fusão energética com esse ser, que era o filho, não teve, então ela menstruou, agora ela vai ter uma fusão energética com uma nova possibilidade de vida, uma nova ideia de vida. No parto há uma ruptura, algo nasce. Na menstruação há uma ruptura também. Algo tem que ser abandonado, tem que ser deixado para trás. Ok? Nos partos normais, não nesses partos humanizados, a criança nasce e é tirada das mãos da mulher. Ali é uma ruptura também, para o bebê e para a mulher. Mas a menstruação é algo que tem que ser tirado. Não a menstruação em si, mas a mulher menstruou. O que eu vou mudar? O que eu vou alterar? Como que eu posso me desenvolver mais sexualmente? Enfim, eu quero ir numa outra direção. E aí sim, problemas menstruais. Problemas menstruais. Eu vou estar falando logo aqui em seguida. Vou beber um pouquinho d'água e vamos falar aqui dos problemas menstruais, ok? Lembrando, se quiserem fazer alguma pergunta, essa é a hora. A Nanda está aqui comigo. Meu amor, eu estou adiantando essa aula para o pessoal à noite também, porque é muito complexo, é muita coisa, então eu vou depois mostrar essa gravação para eles, da formação de Tantra. E quem tem interesse nessa formação, né, Pumukyo, que é o meu gatinho miando, aqui no YouTube tem um link para você se formar em Tantra comigo online. Online. Você pode entrar no link, aquelas formações que você não corre nenhum risco, que você pode adquirir e se não gostar, você tem o dinheiro de volta. É aquela formação que você tem bônus, você tem a minha mentoria, enfim,
Humane Amor, a minha escola. Você conhece, né? Humane Amor. Então vamos lá, problemas menstruais, já que não há nenhuma pergunta aqui. Sistema reprodutor feminino, falando especificamente de problemas menstruais. Como eu já falei para ti na lição anterior, a menstruação ela aponta na direção de uma ruptura, de um novo começo, de novas possibilidades e principalmente de lidarmos com algo novo. E esse ciclo ele tem que ser muito acolhido pela mulher. Nós homens não temos isso, um ciclo. Não, agora eu preciso mudar, agora eu preciso tomar uma outra direção. Antigamente, a mulher, quando ela menstruava, significava um fracasso na tentativa de ter filhos. Eu falo na época tribal, por exemplo, na época dos nossos bisavós, que o homem queria ter uma quantidade enorme de filhos. Ainda eu vejo isso, né? Eu sou um macho porque eu tenho 20 filhos, né? Primeiro, segundo, terceiro, e enfim, ainda há esse valor. Eu sou macho. Não, foi a mulher que gerou, foi a mulher que fez a vida nascer dentro dela, que sentiu aquelas dores, as contrações, as transformações, ok? É... Quando a mulher ela não gera um filho, isso é uma escolha, ela pode gerar hoje, não tem essa obrigação de engravidar, ela pode gerar hoje uma nova possibilidade de vida. E quando ela tem problemas de menstruação, primeiro é a não aceitação da própria condição feminina. Encarar a menstruação como um problema e não usufruir nesse ciclo uma possibilidade de uma mudança, de uma alteração. Então, se fica se repetindo, isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema, vai acabar virando um problema mesmo. Outro ponto é o bloqueio da interação consigo mesma. Por vezes, o fato da mulher não ter problemas de menstruação, ela não está interagindo adequadamente com ela mesma. Então, se o trabalho está mal, afeta a menstruação. Se o amor está mal, afeta a menstruação. Se não se exercita corretamente, alimentação incorreta. Então, é muito importante que haja uma aceitação desse ciclo, haja uma aceitação da menstruação, que não é sujeira, como muitas vezes é imposto, que não precisa se isolar dos outros, que não precisa se isolar do próprio parceiro também. A mulher que vê na menstruação algo sujo, ela projeta isso no sexo. E ela projeta isso também na ioni, que é na vagina dela. Como curar tudo isso? Sempre aqui a cura pela palavra. Limpar a chaminé. Se você é um terapeuta, conversa. Como é a tua menstruação? Como você lida com isso? O que acontece com você nesse momento também? E problemas na menstruação, isso é muito comum hoje de ver, é quando a mulher perdeu o contato com a mulher selvagem. Nossa, esse gato, por falar em selvagem, você tá um selvagenzinho, né? Como que agora você vai ficar aqui, que eu vou te encher de amor. Tá vendo? Ele é selvagem, ele veio uma, veio duas, veio três, veio quatro. A Mulher Selvagem é um livro que se chama Mulheres que Correm com Lobos, que fala dessa mulher selvagem, uma mulher que uiva, que é uma loba, que se despe e dança nua na natureza. A mulher selvagem é uma mulher que defende as suas crias, mas que defende também as suas criações, que põe as unhas para fora, que mostra os dentes. E essa mulher selvagem, quando existem problemas menstruais, se perdeu um tanto quanto dessa mulher selvagem. Como terapeuta, às vezes eu digo, faz Kundalini, que é uma meditação caótica, que você balança o corpo, faz meditação, a meditação da águia, que é uma meditação xamânica incrível, que a mulher se torna uma águia. Meditação não é ficar pensando em alguma coisa, é você pôr teu corpo nisso. Meditação de ficar pensando é coisa mais para homem. Meditação para mulher é a dança, é o corpo, é o movimento.
Não é ficar pensando em nada, ok? Essas meditações corporais, elas são muito mais atuantes para a mulher. E, e a menstruação também, quando há problemas com ela, talvez porque a mulher não aceite que tudo tem um começo, um meio e um fim. E várias vezes por ano vem esse ponto. Olha, tudo tem um começo, um meio e um fim. Aprende isso. Olha para isso. Ok? Bom, aí nós temos aqui a amenorreia. A amenorreia tem relação com a repressão do amadurecimento emocional e sexual. A amenorreia, a mulher não quer amadurecer, não quer crescer. Amadurecer é o que as pessoas hoje chamam aqui de evolução. Eu gosto mais desse termo, que é amadurecimento. Fica mais claro o que é. E quando a mulher não aceita as mudanças, as grandes mudanças da vida, quando ela não percebe que algumas coisas ficaram para trás, que algumas coisas, que ela se iludiu em relação a algumas coisas, podem surgir a amenorreia. Então, a ausência da menstruação, fisicamente, pode ser um sintoma, né, fisicamente, de anorexia nervosa, por exemplo. Mas, metafisicamente, é a não aceitação do amadurecimento. E é a não aceitação de que tem coisas na vida que a gente perde o controle. Que tem coisas na vida que vão embora, que terminam, que têm um fim. Você sabe, esse é um grande aprendizado, né? A maior parte das pessoas que vêm buscar terapias, elas vêm buscar exatamente para lidar com alguma coisa que terminou. Então, cabe nós, terapeutas, ouvir, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. E sempre tocando o corpo das pessoas. Eu defendo muito isso, que todo terapeuta holístico, naturopata, tântrico, quântico, que ele toque a... Quando a gente vai falando das nossas dores, esse trabalho aqui, eu vou ensinar para você em algum momento alguns movimentos na região abdominal da mulher, que trabalha também com o desapego. Isso ajuda muito, corpo e mente juntos, corpo e mente. Então, quando você, mulher, está amadurecendo, se permita amadurecer. A gente fala, mas como assim isso não é natural? Não. A gente vê muitas pessoas síndrome de Cinderela e síndrome de Peter Pan. Isso é mais comum em homens, que são homens que querem ser crianças o tempo todo, que querem brincar o tempo todo e não amadurecem nunca. Lógico que é muito legal você ter um companheiro que é meio adolescente, que gosta de brincar, que gosta de farra, que gosta de bagunça, né? Um moleque e uma moleca é sempre bem-vindo, mas é um moleque que já amadureceu, ok? E agora vamos falar da menopausa. Nossa, tem bastante coisa para falar aqui. Menopausa é também a maturidade emocional da mulher. É hora de viver um outro ciclo. Isso acontece com toda mulher durante a vida, a menopausa. Não é uma doença, representa a incapacidade de uma produção de um bebê, mas a produção de vida continua. Continua. Aquela energia para produzir alguém agora está ali dentro. Então, isso é uau. É um período que dura bastante, mas se for bem aproveitado, representa uma nova vida. E depois desse período de menopausa, essa nova vida pode ser completa, pode ser plena, pode ser produtiva, muito produtiva. Então, para a mulher é importante não se abater na menopausa, não parar na questão assim, eu estou velha, não tenho mais nada para viver, não tenho mais nada para fazer. Não, você tem toda uma continuidade de vida, tá? Que você pode viver algo novo. Mas a menopausa diz assim, olha, muita coisa ficou para trás, é daqui para frente. E isso é o que eu menos vejo nas mulheres. Uau, é uma pena isso. A aposentadoria para o homem é um desastre, na minha opinião. Um desastre. E a menopausa para a mulher, quando acha que ela não tem que fazer mais nada, ficar o dia inteiro vendo televisão, sem projeto, sem
algo novo, ousado, inventivo, original, isso é um desastre também. Outro dia eu vi aqui no Guarujá, anteontem, um casal, um homem, uns 70 anos, um cabelo branco enorme, moreno, saudável, moreno de sol, e uma mulher do lado dele, cabelo branco também, uma senhora, assim, eles andando assim na praia, com uma vitalidade, assim, porque já passaram da idade, né, da menopausa, já passaram pela menopausa, mas agora eles têm essa, você percebe que ela já passou pela menopausa, mas está cheia de vida, cheia de vida. Então, na menopausa, não se deixa aprisionar pelo passado. Minha mãe é meio assim, ela fala, quando eu era criança eu nadava, quando eu era criança eu trabalhava. Não, o que você vai fazer agora? Que situações de vida que estão te esperando? Tem tantas experiências que você pode viver aqui. Agora, os problemas de menopausa, eles surgem quando surge o medo do envelhecimento, medo da paralisia de vida, um medo do... Como se a mulher, a partir de agora, fosse um fracasso por não gerar mais vida. E não é isso. Você pode gerar vida de outras formas, a menopausa aponta. Cuidar de bichinhos, cuidar de crianças, ok? Descobrir novas possibilidades, ou viver uma crise que surge com a menopausa, que é uma crise que, por vezes, não tem fim, que continua após a menopausa. Ok? É uma escolha aqui. Uma escolha. Bom, na próxima vez que a gente falar aqui, eu vou falar da vagina. Vagina que tem relação com o prazer na vida, com o prazer no sexo também, ok? Vagina que não é só um órgão de reprodução. O sistema reprodutor não é um órgão só de reprodução, apesar do nome. Ele é um órgão de prazer, ele é um órgão de realização de vida. Ele é um órgão de uma personalidade sadia, tanto para o homem quanto para a mulher, ok? Volto a repetir, bloqueios de sexualidade são um problema muito negativo na nossa vida. Um problema que tem que ser ultrapassado. Com a aceitação do corpo, viver sem culpas, não permitir que nos aprisionem, viver a nossa própria vida e tudo isso que eu estou compartilhando aqui contigo. Ok? Gratidão. Meus irmãos, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa depois dessa conversa toda aqui? Se vocês quiserem, a Mônica está entrando na menopausa. Não, Mônica, você tem síndrome de Cinderela. Peter Pan é mais o homem, né? A gente é mais imaturo que vocês. Então, é síndrome de Cinderela, que é a pessoa que ainda fica esperando o príncipe encantado e não assume a responsabilidade, não é pela própria vida. Tá bom? Então, mas tem sentido. Então, você sabe que você tem que viver a tua vida, a tua jornada, a tua história, né? A Mônica aqui que me perguntou. Gratidão, quem está aqui agradecendo. Isso daqui faz parte de uma aula, tá bom? Uma aula dessas formações minhas de Tantra. Então, eu convido vocês aqui para estarem comigo, depois eu gravo essa aula e mando para os alunos. E foi muito lindo ter vocês aqui. Alguém quer perguntar algo sobre esse sistema reprodutor feminino? Fiquem à vontade aqui. Que bom, Yara, fico feliz mesmo. Nós temos que estar bem conosco mesmo, né? Temos que estar bem conosco mesmo. Mesmo quando muitas vezes as pessoas não nos apoiam, nós sempre devemos ficar do nosso lado. Sempre devemos ficar do nosso lado. Às vezes está todo mundo contra, mas você tem que se apoiar. E é bom ouvir, eu estou bem comigo. Tá bom? Estou bem comigo. Aí, Priscila, você vai ver a aula que eu dei agora há pouco, estudar só o útero.
problemas de útero de um modo geral, tá bom? Entra essa questão que você está trazendo aqui para mim, tá bom? A TPM eu vou falar numa outra lição, infelizmente, tá, Ana? Porque eu faço umas colinhas aqui para me ajudar, tá bom? E eu não tenho como seguir mais em frente aqui nesse assunto. Eu tenho que parar aqui, mas eu vou voltar. Porque eu quero fazer umas 20 aulas de metafísica da saúde, 20. Eu achei que eu ia fazer o sistema reprodutor em uma só, não vou conseguir, ó, deu 1h20. Então eu vou gravar outros, tá? E é exatamente isso, Rodrigo. Em outra live vamos falar sobre o masculino, tá bom? Vou, isso é verdade, vamos falar sobre o masculino. Pessoal, queria lembrar vocês, final de ano, quem quiser fazer um mapa astrológico comigo, quem gosta do meu discurso, do que eu aponto, vocês podem pedir um mapa agora, ainda está com um valor bem acessível, um valor bem social, você pode pagar em 12 vezes, e pede um mapa para você, a casa 8 do mapa astrológico, eu falo da sexualidade. O mapa é bem profundo. E se você quiser dar de presente o mapa para alguém, é mais barato que umas camisas de marca, aquelas de jacarezinho, por exemplo. E a pessoa vai falar, uau, uau. Se ela ganha um mapa, uau. É um mapa para a vida toda. É um presente que você vai dar para alguém para a vida toda. Daqui 10 anos ela vai ouvir a mesma gravação minha. Daqui 20, a mesma gravação. Claro que eu vou falar de Instagram agora, de YouTube. No futuro ela vai ouvir falar de Orkut. Antigamente era Orkut, né? Quando eu comecei a gravar mapa, era em fita cassete. Fita cassete. Depois era em CD. Depois era em pendrive. Agora é uma mídia que a gente manda, tá bom? Gratidão, terapeuta holística, gratidão, gratidão. E é isso. Volto com vocês semana que vem para falar, para terminar essa aula do sistema reprodutor feminino e falar do masculino, tá bom? Gratidão, amor, de amor e mais amor ainda a ti. Gratidão, Mônica, Yara, Taiwana é um nome de meio indígena, que lindo.